Até onde você estaria disposto a ir por vingança? A maioria das histórias nos ensina que o acerto de contas traz justiça. Vinland Saga nos mostra o oposto, que a busca pelo sangue do seu inimigo só transforma você no mesmo monstro que destruiu o seu mundo. Mas o que resta para uma pessoa quando o ódio é a única coisa que a mantém de pé? A jornada de Thorfinn começa com uma promessa clássica de revanche, mas se torna um dos avisos mais brutais da ficção. O preço de se viver apenas pelo ódio é perder o direito de ter um futuro. Para entender o tamanho da queda de Thorfinn, é impossível não falar de Thors, o Troll de Jon. Thors não era apenas o pai de Thorfinn, ele era a antítese de tudo o que a sociedade viking pregava. Um guerreiro invencível que, ao atingir o topo da violência, escolheu abandoná-la. Antes de sua morte, Thors deixa para o filho as palavras que ecoariam por toda a obra: "Você não tem inimigos. Ninguém tem." Ele tenta ensinar que a verdadeira força não está em tirar uma vida, mas em proteger e perdoar. Mas para uma criança de 6 anos, presenciar o assassinato covarde do próprio pai tornou essa lição inacessível. O amor e a filosofia de Thors foram imediatamente soterrados pelo trauma, e no lugar dos ensinamentos de paz do pai, Thorfinn escolheu carregar apenas uma coisa: a obsessão por matar o homem que o tirou dele. Quando o trauma da perda atinge uma criança, o cérebro busca desordenadamente uma forma de sobrevivência emocional. Para Thorfinn, essa defesa foi o ódio. A vingança deixou de ser apenas um objetivo e se tornou sua própria identidade. É aqui que Vinland Saga entrega uma das suas maiores provocações. O trauma não apenas paralisa, ele dita o caminho. Thorfinn passa toda a sua juventude preso em uma contradição macabra. Para conseguir o duelo de honra que deseja com Askeland, ele aceita obedecer às ordens do próprio homem que odeia. Ele se torna o cão de guarda do assassino do seu pai. Para vingar uma vida, ele tira centenas de outras. O trauma cega de tal forma que Thorfinn não percebe o paradoxo. Ao tentar honrar a memória de Thors destruindo Askeland, ele se tornou a antítese exata de tudo que o seu pai defendia. Mas a verdadeira pergunta que incomoda é: o que Askeland representa para Thorfinn além de um alvo? Um pai substituto? Um mentor distorcido ou um único homem que, ao mantê-lo por perto, o impediu de encarar o próprio vazio? Sobreviver em um mundo em paz já exige um esforço diário. Sobreviver no ápice da era viking, onde a guerra é o único motor social e cultural, torna a vida um fardo constante. E a única força que mantinha Thorfinn de pé no meio desse caos era um objetivo fixo: assassinar Askeland. Mas o que acontece quando o homem que você jurou matar morre? E não pelas suas mãos. Quando Canuto tira a vida de Askeland, ele não apenas mata o vilão da história, ele rouba a única razão de existir de Thorfinn. A vingança não trouxe a dor da derrota, nem o alívio da vitória. Trouxe algo muito pior: o silêncio, a perda de sentido e o vazio absoluto. E é exatamente aqui que precisamos nos perguntar: se Thorfinn tivesse alcançado sua vingança e tirado a vida de Askeland com as próprias mãos, isso teria sido suficiente? Você acha que Thorfinn simplesmente pararia com a matança ali e voltaria para casa em paz? Ou ele continuaria matando, buscando desesperadamente na violência uma forma de silenciar o trauma e preencher o vazio desse objetivo que ele próprio criou? É difícil prever com certeza quando falamos de uma mente destruída pelo trauma, mas a verdade é que a vingança promete paz e entrega apenas uma ilusão. O sangue nas mãos de Thorfinn jamais traria seu pai de volta e a dor continuaria ali, intacta. Quando o objetivo construído sobre o trauma é arrancado de você, seja porque seu inimigo morreu nas mãos de outro ou porque você finalmente o matou, o resultado é o mesmo: colapso. Thorfinn perdeu a única estrutura que mantinha sua mente de pé. Sobrou apenas um corpo vazio, obrigado a encarar o peso das vidas que tirou em vão. Mas foi no fundo da escravidão que ele encontrou o que nenhum campo de batalha ofereceu: silêncio para ouvir a própria culpa. Diferente da violência que promete respostas imediatas, o processo de cura e aprendizado é lento. Na fazenda de Ketil, Thorfinn é forçado a pagar pela primeira vez na vida. Ao lado de Einar, ele aprende a construir e cultivar, experimentando o peso de criar algo em vez de destruir. Mas a verdadeira virada não acontece na superfície, e sim no seu confronto interno. Assombrado pelos fantasmas daqueles que matou, Thorfinn finalmente processa o impacto do seu passado. É no fundo desse abismo mental que as palavras de Thor finalmente encontram eco. Ele entende que não ter inimigos não significa ser fraco ou passivo. Significa ter a coragem extrema de quebrar a corrente de violência. Pela primeira vez, Thorfinn não repete o que ouviu. Ele compreende e assume para si a filosofia do pai, marcando seu renascimento não mais como um guerreiro de espada, mas como um homem em busca de redenção. O grande trunfo de Vinland Saga
É se recusar a entregar a satisfação barata de um duelo final para nos apresentar algo infinitamente mais corajoso, a reconstrução de um ser humano. A busca por Vinland não é apenas a tentativa de encontrar uma terra distante no mapa, é a metáfora perfeita para a busca de uma segunda chance. Um lugar onde as cicatrizes do passado e o peso do trauma não têm o poder de ditar o futuro. Para mim, no fundo, Vinland Saga é um estudo profundo sobre o peso do trauma e como ele é capaz de mudar cada escolha da nossa vida. O próprio Thor não precisou passar por uma tragédia pessoal para mudar de lado. O que ele viveu foi um esgotamento psicológico brutal pelo acúmulo de cada vida que tirou no campo de batalha. A virada de chave dele acontece ao segurar sua primeira filha nos braços. Naquele momento ele entende o absurdo da guerra. Cada homem que ele matou também já foi uma criança inocente. Também tinha uma família e filhos esperando por ele em casa. Foi essa tomada de consciência que o fez concluir que ninguém tem inimigos. A maior lição que fica é que você vai passar por momentos dolorosos. Mas essa dor não precisa definir quem você é. Não é sua culpa ter sido machucado e buscar a cura para suas próprias feridas é sempre o único caminho válido. Você não precisa devolver ao mundo o sofrimento que causaram a você. Conflitos e dores sempre vão existir no mundo, mas a forma como você escolhe reagir a eles é o que define todo o restante. Se você gosta de análises psicológicas como essa, se inscreva, curta e comente se você também já sentiu que o ódio estava te consumindo em algum momento da sua vida. Até a próxima perspectiva.